Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter, e nesse vídeo aqui ter que dizer que, temos que falar sobre a reunião que aconteceu no Conselho Deliberativo do Internacional ontem à noite. Uma reunião para aprovar uma possível mudança no Estatuto Colorado. Mas eu já adianto que nada foi mudado, a proposta ela foi rejeitada, o Estatuto do Inter não vai ser modificado, embora necessitasse. Mas mais do que isso, a reprovação ela vem junto com polêmica, com treta, com confusão. Conforme você está vendo aí nessas imagens, agradeço ao Alexandre Ernest, que foi o cara que conseguiu capturar no aplicativo do Inter, no Mundo Colorado, que transmite a reunião em tempo real. O Ernest conseguiu flagrar as imagens da confusão que aconteceu, envolvendo o ex-presidente do Internacional, um outro conselheiro que partiu para cima, seguranças tentando apartar e as famosas cenas lamentáveis de confusão num Conselho Deliberativo que explica muito o momento do Inter. Isso não quer dizer que é Barcelos, Medeiros, Carvalho, não. É o Inter como um todo que está atolado nesta situação aí. Bom, é o que nós temos e eu já começo mostrando imagens da confusão para que tu entenda um pouco mais o cenário. Eu demorei para fazer o vídeo, um dia depois, porque eu quis me inteirar sobre todos os assuntos e tentar de uma maneira didática te explicar o que aconteceu. E essa é a proposta desse vídeo aqui. Bom, eu já falo mais sobre ele, mas antes, olha aqui, ó, tela do meu computador a partir de agora, porque tem um odão bem interessante que a KTO está propondo aqui, ó. Inglaterra, Portugal e França somados fazem 10 gols na quinta rodada. Nós estamos nas eliminatórias da Copa do Mundo, tá? E aqui, ó, se a gente for olhar, a França pega a Ucrânia. Tendência é que consiga uma vitória fácil. A Inglaterra pega em casa a Sérvia. E Portugal pega a Irlanda. Esses três aqui, Inglaterra, Portugal e França, que nos interessam. França e Inglaterra jogam em casa, são amplos favoritos. Portugal também é favorito, mas joga fora de casa. 10 gols somadas essas três seleções. Cara, o máximo que eu posso apostar aqui é 20. Vamos botar 20. Se eu botar 20, eu saio com 140. Rapaz, será que dá? 140, ó. É odão, é odd turbinada. A KTO tá pagando R$1 a mais para Inglaterra, Portugal e França somados fazerem 10 gols. Botei 20 para sair com 140. Pode ser que o JB se dê bem, mas pode ser que não também, tá? Isso acontece. Então assim, saiba disso. Na KTO é para brincar, para se divertir, para entender que é entretenimento. Se tu tá pronto, na descrição no primeiro comentário tem o link personalizado da KTO. Gente, vamos lá. Antes de tudo, peço para você dar aquela olhada, aquela famosa checada. Eu não costumo fazer isso aqui no canal, mas às vezes é preciso, tá? Dá uma olhada se tu já deixou teu like, se tu é inscrito no canal. E é chato ter que pedir, mas infelizmente se a gente não pede, a galera não faz isso. Então, por favor, deixa teu like, te inscreve no canal. Se tiver ali o botão hypar, também já mete uma hypada, porque isso sempre ajuda o engajamento aqui no YouTube, tá bom? Gente, olha só. A primeira coisa que eu tenho para te dizer é que o momento é péssimo para colocar uma mudança de estatuto. Afinal, o Inter está brigando para não cair, isso sempre acaba no bastidor impactando, embora há gente que diga assim, cara, os jogadores não vão correr mais ou menos porque tu mudou uma cláusula no estatuto sobre sócios, SAF, cor de camisa e tudo mais. Mas eu, por exemplo, vi a Odi Cunha, que é um cara que respeito muito, um economista, um cara que já esteve trabalhando no governo do estado, já esteve trabalhando no Inter e saiu porque não aguentou politicagem, pedir para que não aprovassem esta mudança no Estatuto do Internacional, porque existe uma comissão de notáveis, de ex-presidentes, o próprio presidente atual, de pessoas que não estão ali pela política, de algumas pessoas isentas como a Odi Cunha, que estão observando os rumos financeiros do Inter. Eles estão tendo acesso a todos os documentos, estão tendo acesso a toda a questão financeira do Inter e vão trazendo um modelo, seja SAF ou não SAF, ou seja um modelo financeiro que possa fazer o Inter sair desse buraco. É uma proposta que está sendo discutida neste momento. Eles pediram, cara, não avaliem nada no conselho agora, porque nós precisamos tocar esse outro ponto. E aí qualquer mudança agora poderia prejudicar e ter que rediscutir esses pontos. Só que uma informação importante que foi colocada no contexto olha só, tinha que ser discutido agora porque era o momento. Não dá para tu mexer no conselho, no estatuto quando tu quiser.
por exemplo, ano que vem é ano de eleição, e tu não pode mudar o estatuto no ano da eleição, e tem toda uma questão temporal aí que, enfim, tinha que ser agora. E mesmo assim, o ideal seria então, ó, engaveta tudo, não muda nada, espera passar o momento ruim, espera passar essa questão de uma análise técnica sobre a economia do internacional e depois tu fala. Só que como não poderiam discutir o ano que vem, que é ano de eleição, discutiram agora. Entre as propostas, não estava só a questão das camisas, que eu já vou citar e que gerou alguma polêmica. Estavam, por exemplo, hoje, no Conselho Deliberativo do Inter, se elegem dois presidentes que vão para o associado escolher, ou A ou B. Há uma proposta, existia, de 3 poderem ir. Para que você tenha uma terceira via. Várias vezes tu olha os dois e diz assim, pelo amor de Deus, os dois são muito ruins. Então, tendo um terceiro, tu aumentaria uma possibilidade de tu ter um terceiro nome, de tu ter uma outra situação. Outra, hoje qualquer um que é sócio entra, se associa e vota. A partir desta possibilidade, queria ser o seguinte, olha, só vota a partir de 3 anos de associado, mas até 10 anos de sócio, peso 1. 20 anos de sócio, peso 2. Até 10 anos, peso 1. Mais de 10 anos, peso 2. Mais de 20 anos, peso 3. E isso era uma das propostas, para que o cara que está há mais tempo tivesse um poder maior de decisão em nome da relação dos clubes. E tinha coisas como a SAF, caminhos financeiros para o Inter, não era se o Inter abriria espaço para a SAF ou não, e coisas menos importantes, mas que também impactam o Inter, por exemplo, no terceiro uniforme. Hoje, o terceiro uniforme do Inter tá ali, que tem que ser com as cores predominantemente vermelho e branco. Mas todo mundo sabe que não se faz isso, até porque a Nike, a Adidas ou qualquer empresa que é parceira vai querer fazer alguma coisa diferente, tu tem que aceitar. E automaticamente isso passa. Mas eles queriam regularizar, queriam organizar a situação. E aí, ok, coloca ali. Só que tudo foi vetado. E foi vetado com tons de confusão. Foi vetado assim, amplamente, tá? A grande maioria dos conselheiros disse assim, cara, não passa essa reforma de estatuto, nós não vamos mudar nada, vai ficar como tá. Só que a grande confusão aconteceu aqui, e eu vou tentar narrar para as pessoas minimamente entenderem o que aconteceu. O conselheiro José Aquino Flores de Camargo teve uma discussão forte com a Adauri Silveira. E segundo, que é de um outro movimento político. A Adauri Silveira estava dando seu discurso, saiu, e José Aquino Flores de Camargo, segundo testemunhas, pessoas que estavam lá dentro, relatam que ele teria chamado o Adauri de sem vergonha e de mau caráter. A informação que nós recebemos é que aconteceu o seguinte: o José Aquino fez toda ele e o seu grupo foram os caras que propuseram as mudanças, mas ele, por exemplo, teria conversado com o Adauri Silveira e o Adauri teria pedido para colocar o assunto SAF em pauta, para que o Inter mudasse seu estatuto e abrisse a possibilidade de ter uma SAF no Internacional. Quando o Adauri foi lá e negou a reforma estatutária, ele teria dito na tribuna que esta parte da SAF era antidemocrática. E aí o José Aquino ficou enlouquecido, dizendo, não, peraí, tu pediu para incluir, agora tu tá dizendo isso? É uma traição. Nisso, o presidente Marcelo Medeiros, ao ver essas palavras, que segundo constam testemunhas, seria sem vergonha e mau caráter, tá aqui o espaço pro José Aquino Flores de Camargo quiser se defender se for o caso, mas nesse embate com a Adauri, o ex-presidente Marcelo Medeiros chegou ali no meio e disse, Adauri, deixa, sai, porque esse aí não sabe perder, ele não sabe perder, deixa, o Aquino não sabe perder, porque há uma briga política entre Medeiros e Aquino, que já foram parceiros lá atrás. E ele disse, sai porque ele não sabe perder. No meio disso tudo, ao ver a confusão, Eduardo Serafim, que é conselheiro do Internacional e genro do Aquino, partiu para cima do ex-presidente Marcelo Medeiros. E ficou cara a cara com ele. Começou aquela história de e aí tudo mais, e aí o Eduardo Serafim começou, segundo o próprio presidente Medeiros, perguntar para ele, o que tu fez pelo Internacional? O que tu fez pelo Inter? Ficou cara a cara. Os seguranças tiveram que tirá-lo dali. O presidente Marcelo Medeiros revidou, falou, dizendo assim, quem tu é? Tu é torcedor? Tu é o quê? E tal. Ele disse, não, eu sou conselheiro. E aí ficou naquela coisa de um tirar onda com o outro. O presidente Medeiros afirma, primeiro se defende, dizendo que, olha, se ele não sabe, eu que peguei o Inter na segunda divisão, enfrentei uma pandemia e mesmo assim levei o Internacional para
segunda colocação do Brasileirão, para ser vice-campeão da Copa do Brasil, que estava com o presidente Giovanni Luiz como primeiro, o presidente era o Luiz e ele era vice-presidente quando o Internacional fez a reforma do Beira-Rio, e falou, se ele não sabe, não tem o que fazer. Mas ele falou, olha, eu vou pedir para a comissão do conselho agir, porque, né, vamos combinar que não é de bom tom um conselheiro fazer isso, uma pessoa partir para cima da outra no Conselho Deliberativo do Internacional. Teve cenas lamentáveis, não chegou a vias de fato, mas teve cenas lamentáveis. Aliás, no meio de tudo isso, o Eduardo Serafim depois não quis falar com a imprensa, só passou por uma via lateral, o Tiger até flagrou ele, mas ele passou correndo porque não queria ser filmado, pelo menos é a leitura que eu faço no vídeo. No meio de tudo isso, alguns sócios quiseram entrar. Aí num primeiro momento liberaram só para 10 sócios, aí depois o pessoal tinha torcida organizada lá, disseram que não, que tinham que entrar e começaram a tentar invadir, jogavam notas falsas de dinheiro com a cara de dirigentes do Internacional como protesto e tudo mais. Bom, gente, aconteceu de tudo. Do lado do Aquino existe uma mágoa por se sentirem traídos. O que eles dizem, eu escutei uma muito boa entrevista do Leonardo Aquino, que é filho do José Aquino, que é do pessoal do Sangue Colorado. Eles propuseram mudanças, falando com diversos grupos políticos e dizendo assim, ó, o que tu quer modificar? Não, eu tenho essa modificação, não, essa passa, essa não passa. E eles construíram um grande cenário para mudanças no Estatuto do Inter. E aí tem diversas propostas. E cada grupo político foi escolhendo 3 ou 4, incluindo. E eles disseram, pô, se tiver isso aqui, eu voto e a gente melhora o Estatuto do Inter, que de fato tem que melhorar. Um estatuto que precisa ser aprimorado, as coisas mudaram. Qual é o ressentimento deles? Eles falaram o seguinte, olha, como o conselho está todo rachado, quando os outros conselheiros viram, não, tem as minhas propostas, mas tem a do outro coleguinha ali que eu não gosto. Não, mas aquele cara propôs isso aqui, eu não vou votar na proposta do cara que eu não gosto. E aí ficou um monte de cara vetando propostas que não gostam, não é porque eles ajudavam não o Inter. Estavam pensando neles, não, peraí, aquele cara lá eu não gosto, ele deu uma proposta que não me serve. E automaticamente os caras estavam negando por conta do coleguinha chatinho do lado e não necessariamente pensando no Internacional. De um outro lado, eu também ouvi e relato aqui que é uma situação que é falada do outro lado politicamente contrário, dizendo, não, peraí, o Aquino fez várias propostas que lhe beneficiariam. Por exemplo, o terceiro candidato do pátio pode ser interessante, a torcida vai gostar de ter uma terceira via. Não, mas olha só, ter um terceiro pátio ajuda o Aquino, porque o presidente Barcelos é situação, tem força política, pode colocar o E no pátio mesmo que não consiga se eleger. O Mig, que é Carvalho, o Luigi, o próprio presidente Medeiros, eu já não sei mais, mas eles têm muita força. O Aquino seria uma terceira situação e ele está tentando se colocar ali, está fazendo isso para lhe beneficiar. Tem outras coisas como, por exemplo, olha, colocar votos peso 3 para quem tem mais de 20 anos. A turma mais velha, o Aquino tem uma penetração com os mais velhos. Ele não é um cara jovem que tem penetração com a gurizada. Então os sócios mais velhos do Inter têm mais propensão a votar neles. Isso seria uma forma de lhe ajudar. Tanto é verdade que há quem diga que a gestão atual do presidente Barcelos e os seus conselheiros se uniu com o MIG, que são historicamente rachados, para dizer, não vamos aceitar isso aqui porque vai ajudar o Aquino. Então, cara, o resumo da história, que ficou longa, mas eu tentei contar aqui, é que há muita gente pensando em si e pouca gente pensando no Internacional. Tem muita proposta boa, muita proposta ruim, mas no final das contas, os caras pensam no que é melhor para o seu grupo político ou para o seu entendimento de Inter do que necessariamente isso vai ajudar ou vai prejudicar o Inter, mesmo que possa não ser boa para o meu movimento. No fim, é sobre isso que nós estamos falando. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.